Mudamos de assunto agora, porque nós vamos falar sobre o estado do Paraná, sobre as culturas de inverno, o desenvolvimento do milho de segunda safra, os impactos do clima sobre as principais culturas. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora, pela internet, com o Marcelo Garrido, ele que é chefe do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Eu vou começar questionando você a respeito do milho, porque boa parte do estado do Paraná, principalmente a região norte, nas nossas reportagens que são feitas na região, tem mostrado um milho que ressentiu muito o fator clima. O que o DERAL tem visto em relação à produção paranaense como um todo e principalmente as regiões de produção do estado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação poder falar com vocês. Bom, é isso mesmo. A safra não tem sido aí a ideal, né, para os produtores paranaenses na questão do milho, né? A região norte, região ali de Apucarana para cima, né, que é a região mais ao norte do estado, sofre bastante, sofreu bastante com a estiagem. Então, foi um período muito longo aí de falta de chuvas e isso está acarretando aí numa perda de produtividade, problemas nas lavouras, e o Departamento de Economia Rural vem acompanhando isso semanalmente e mensalmente. A nossa estimativa de momento, né, é que já temos aí uma perda de aproximadamente 1,8, 1,9 milhão de toneladas, então não vai ser uma safra cheia, né? Era uma safra estimada ali de mais de quase 14 milhões de toneladas, e então hoje a gente já tem aí uma redução significativa nessa produção e ainda que vai passando por avaliação aí a cada semana e a cada mês. Então, no final do mês de julho, nós iremos aí divulgar outra estimativa de produção e que provavelmente nessa estimativa a gente vai fazer uma reavaliação um pouco mais para baixo. E em relação às estimativas, né, elas vão ser montadas, como que está esse andamento de colheita e também como que esse produtor ele tem visto as suas áreas de lavoura, porque realmente se tem uma queda de produtividade em relação ao potencial da lavoura paranaense. Exatamente. Então, assim, nosso acompanhamento é semanal, né? Nós temos, sim, uma boa parte da safra das lavouras já foi colhida, 2/3 da área plantada no estado do Paraná de milho já foi colhida, 66%. Esse dado é um dado que foi divulgado na data de hoje pelo Departamento de Economia Rural. Nunca tivemos uma colheita tão rápida, né? Até porque isso é um reflexo de um plantio antecipado e depois de uma colheita antecipada da soja, de um plantio antecipado do milho e agora uma colheita antecipada do milho também. Então nós nunca tivemos aí uma colheita tão adiantada. Então 2/3 já foi retirado do campo, né? E nós vamos acompanhando aí essa reta final de colheita, né? Com ela nós vamos tendo aí condições melhores aí de calcular aí o quanto essa seca impactou na produção paranaense. Bem, Marcelo. Marcelo, agora mudando de cultura, eu vou falar sobre trigo e vou pegar o contexto do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul normalmente ele tem ali uma janela de semeadura no final do mês de maio e também durante o mês de junho. Essa janela foi atrasada por questões óbvias relacionadas às enchentes que aconteceram no estado. No estado do Paraná, nós estamos tendo a semeadura, ela acho que já está concluída ou está muito próximo a isso, mas a semeadura no estado do Paraná havia muita preocupação, principalmente por conta do calor. Nós estamos falando num dia que as temperaturas caíram, né, em boa parte do país, ou o centro-sul do Brasil caiu bastante a temperatura, mas estava com uma temperatura muito alta, havia algumas preocupações em relação ao desenvolvimento das lavouras de trigo, inclusive na oferta de trigo para a indústria, em alguns momentos este ano, pode até ficar prejudicada. Como é que o DERAL está avaliando esse momento? Olha, como você citou, o plantio praticamente encerrado no estado do Paraná, né? Então está dentro do calendário, digamos assim, histórico do plantio, né? Tivemos um plantio assim considerado dentro do normal com relação ao avanço dele, a velocidade dele.
né? Temos os mesmos problemas que afetaram o milho, afetam o trigo, né? Seca, principalmente, a seca pegou, principalmente na região norte, né? Região que foi bastante afetada pelas secas que ocorreram, que ocorrem no estado do Paraná. Essa semana também, hoje é um dia que está fazendo, aqui em Curitiba, onde eu falo, faz bastante frio, então nós estamos vindo com a temperatura menor aqui já desde o final de semana, e a tendência é que durante essa semana as temperaturas sejam mais amenas. Com relação especificamente à cultura do trigo, a pior largada de safra de trigo no estado do Paraná desde o ano de 2011. Então, nós não tínhamos aí uma largada tão ruim para a cultura do trigo aí desde 2011. Então, aí já se vão 13 anos, né? A expectativa é que nós tenhamos aí também uma redução de produtividade, muito cedo para a gente conseguir calcular números ainda, falar em números, né? Até porque o avanço da colheita é que vai nos permitir com precisão falar em quebra ou redução mesmo efetiva, mas pelas condições a campo que os nossos técnicos transmitem para nós, pelos contatos que eles têm aí com os técnicos de cooperativa, com os produtores rurais, enfim, que é uma safra que com certeza não vai atender aí a amplitude da sua produção, né? Também castigada aí pela estiagem. Marcelo, em relação ao trigo, houve uma redução em relação às últimas safras na área semeada com trigo. E o que o DERAL aponta como causa para essa mudança de postura do produtor? Na verdade, ele no estado do Paraná aqui, ele tem uma concorrência, assim, ele corre, entre aspas, com área com o milho de segunda safra, né? Claro, guardadas as considerações que temos que ter aí com relação a regiões mais quentes, regiões mais frias, mas o produtor de trigo, a cultura do trigo, ela é plantada no mesmo período do milho segunda safra, né? E por uma opção do produtor, também baseado na questão, principalmente, da remuneração, da questão de preço, né? Ele na última safra aí, ele teve uma redução nessa intenção de plantio, né? Basicamente calculada nisso, calculada em cima aí de uma rentabilidade, de preços que vieram diminuindo durante o decorrer do ano de 2023, que se mantiveram abaixo dos patamares desejados aí durante o início de 24, e isso fez com que os produtores do Paraná tomassem essa decisão, digamos assim, na hora de definir que cultura que iam implementar. Tá certo, Marcelo. Marcelo, em relação às demais culturas que são trabalhadas neste período no estado do Paraná, há alguma observação? Como é que está o perfil deste produtor no momento? As principais culturas mesmo é o trigo e o milho, né? Também temos a cevada, em que o Paraná é o maior produtor. A cevada, ela ainda, a maioria das lavouras a campo, ela está com uma condição considerada boa, aproximadamente 84, 85% das lavouras a campo são consideradas ainda boas, né? Ela é plantada mais ao sul aqui, então não pega tanto essa condição que permeou o norte do estado, né? Temos um pouco de batata ainda plantada no estado, então das culturas principais que estão a campo é o milho e o trigo mesmo, né?